Olá, pessoal! Agora vamos resolver a questão de número 22 de Física do Caderno de Ciências da Natureza, ok? Essa questão aborda os conceitos de calorimetria e mudança de estado físico, em que um estudante quer verificar a quantidade de energia que deve ser absorvida por uma pedra de gelo até ela mudar de estado físico e virar vapor. Para que isso aconteça, deve-se ter em mente que o gelo, que está no estado sólido, irá passar para o estado líquido e aí sim virar vapor. Pensando nessas mudanças de estado, temos que lembrar dois conceitos bem importantes, que são o calor sensível, que é a quantidade de calor retirada ou fornecida e que provoca, como efeito, a variação de temperatura, e o calor latente, que é a quantidade de calor que uma substância recebe ou perde por unidade de massa, para mudar de estado físico. Então, com esses conceitos estabelecidos, o enunciado nos traz que a pedra de gelo tem 5 gramas de massa e uma temperatura de menos 8 graus Celsius, assim como os devidos valores do calor sensível, do gelo e da água, e o calor latente de fusão e ebulição. Tá, mas e pensando assim, o que ocorre durante o experimento? Vamos então dividir em tópicos para ficar mais fácil a compreensão, ok? Em um primeiro momento, começamos com o aquecimento do gelo de menos 8 graus Celsius até uma temperatura de 0 graus Celsius, tendo aí uma variação de temperatura, em que podemos utilizar o calor sensível. Vamos lá? Então, temos Q, que é o calor sensível do gelo, igual ao M, que é a massa, vezes o C do gelo, vezes a variação de temperatura. Substituindo os valores, então, temos 5, que é a massa, 0,5 vezes essa variação da temperatura, que é do final menos a inicial. Então, é 0 menos 8. Fazendo essa conta, temos que na primeira é de 20 calorias. Após isso, em uma segunda etapa, ocorre a fusão do gelo e uma temperatura constante de 0 graus Celsius. Aqui, por não termos uma variação na temperatura, utilizamos o calor latente de fusão, que é calor latente é igual a M, que é a massa, vezes o L. Substituindo os valores, temos 5 vezes 80, como dado no enunciado. Vai dar um total de 400 calorias. Em uma terceira etapa, temos o aquecimento da água até chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius, com uma variação de temperatura, sendo utilizado o calor sensível. Então, temos o calor sensível igual ao M, que é a massa, vezes o C da água, vezes um ΔT da temperatura. Substituindo os valores, temos 5 vezes 1 vezes 100, que no caso foi até 100 graus Celsius. Nessa terceira etapa, temos o valor de 500 calorias. E a quarta e última etapa, que é a de ebulição da água, a uma temperatura constante de 100 graus Celsius. Então, temos o calor igual ao M, que é a massa, vezes ao L da água. Então, o calor nessa etapa vai ser 5, que é a massa da água, vezes 540. Então, nessa última etapa, temos a quantidade de calor de 2.700 calorias. Tá, mas para
saber o total de quantidade de calor absorvida pelo gelo, temos que somar todas essas etapas. Então, vamos ter o quê? Total é igual a 20 mais 400 mais 500 mais 2.700 calorias, dando um total de 3.620 calorias. Olhando as alternativas, percebemos que não tem esse valor, mas temos em quilocalorias, que no caso, aqui, a quantidade de calor total vai ser de 3,62 quilocalorias. Sendo assim, a alternativa correta é a letra B. Obrigada, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima.